Olá pessoal, bem-vindos. Este é com certeza um dos vídeos mais importantes do canal. Vai abordar uma questão muito significativa e infelizmente muito pouco veiculada, muito pouco discutida, muito pouco ensinada. Nós temos um problema sério, nós temos uma questão muito difícil. Com certeza você já se sentiu dividido, fragmentado, você já se sentiu pouco inteiro, né? Nós temos dentro de nós, a partir do momento que a gente começa a olhar, que a gente começa a se observar, se autoconhecer, esse sentimento muito forte. O Ken Wilber, nesse pequeno livrinho aqui, livrinho antigo, que você só encontra em sebos, fala disso bastante, né? Ele fala sobre alienação em relação a nós mesmos. Ele fala em separação, em limites que nós criamos artificialmente. Então, excelente o livro. Nós vamos aprendendo isso desde pequeno e é necessário o nosso ego se fortalecer para a gente passar por esse processo de individuação, né? Para nossa mente se expandir até um determinado ponto, isso é importante, para a gente se afirmar, se empoderar, é importante. Mas o custo de não se abordar o assunto, de não se ensinar, é alto. Infelizmente, pouco se encontra sobre isso na literatura, poucos mestres e gurus falam, poucas pessoas muito mais inteligentes do que eu, muito mais espertas, iluminadas do que eu, falam muito pouco sobre isso. E quando se encontra, é com outro viés, né, com outra perspectiva. Não que eu tenha tido assim um insight muito grande, algo muito complexo, fantástico, maravilhoso, não. Na verdade é uma conclusão muito básica, até muito sensata, assim, muito lógica, que não se encontra, que não se observa, que não se discute. Mas da forma como nós nos desenvolvemos até hoje, 2022, da forma como nós somos ensinados no planeta inteiro, da forma como nós buscamos melhorar, nós temos essa divisão interna, essa separação do que sou eu, do que são os outros, do que é o planeta, do que são os animais, do que é o universo, do que é Deus e divindades. Nós não estamos inteiros, e com certeza eu não cometo nenhum exagero ao falar que nós vivemos uma ditadura da bondade. Uma ditadura da bondade. Ou seja, você tem que ser bom, você tem que amar, você tem que respeitar, você tem que ter compaixão, você tem que ser gentil, você tem que ser carinhoso, você tem que perdoar, você tem que compreender, você tem que entender, você tem que respeitar. Só coisas boas. Só coisas boas, né? Você tem que cultivar, desenvolver, colocar em prática, você tem que buscar tudo isso. Esse é o único caminho para Deus, para a divindade, para a iluminação. E nesse caminho, nesse percurso, nesse processo, nessa jornada, tudo que tem de ruim vai ser deletado, descartado, destruído, demolido, apagado, jogado fora, jogado no lixo. Você vai encontrar muitos sinônimos para o que fazer com as coisas ruins. Com a inveja, com o ódio, com a raiva, com a falta de compaixão, com a ganância, com a avidez. Tudo que é ruim tem que ser colocado dentro de um pacote e jogado fora. Queimado no fogo da chama violeta, no fogo dourado de não sei quem, e por aí vai.
E o que nós fazemos, o que nós somos ensinados a fazer, é pegar a nossa metade. Pegar a metade de tudo aquilo que nos define como ser humano e uma tentativa inútil, uma tentativa frustrada, uma tentativa frustrante, jogar fora isso, desprezar isso. O próprio desprezo, que é um sentimento negativo, ruim, se mantém meio que mascarado, porque ele se justifica quando você pega as coisas ruins que você tem e você despreza elas. Você se sente menos humano por tê-las, por senti-las. Você se penitencia por encontrar elas dentro de você. Algumas pessoas chamam essas coisas ruins, esses sentimentos, essas emoções ruins de sombra. Porque, de novo, essa separação. A luz é boa, a sombra é ruim. Então a luz tem que eliminar a sombra, a luz tem que matar, tem que destruir a sombra. A luz prevalece, a sombra morre. O que é bom sobe aos céus, ascensiona, vai para orbes fantásticas, maravilhosas. E o que é ruim fenece. O próprio termo sombra é um termo pejorativo, é um termo que traz consigo coisas ruins, perspectivas ruins, expectativas ruins a respeito do que está ali dentro. E a nossa sombra não é nada mais, nada menos do que aquilo que nós não queremos olhar. Não é aquilo que nós não queremos iluminar. Não. Porque se você pensa só em luz, você cai na ditadura da bondade de novo. E aí não funciona. Ditadura da bondade não funciona. Ditadura da bondade não funciona. Então, o termo sombra, para mim, não funciona, não serve. Não serve porque é pejorativo, é ruim, é uma visão equivocada de coisas humanas. Tem um vídeo interessante no canal já, que complementa um pouco esse, que é o bem e o mal dentro de cada um de nós. Né? Nele eu falo o seguinte, afirmo o seguinte, chego à seguinte conclusão. Como ser humano, nós temos impotência, algo que nem sempre se manifesta. Tudo de bom e tudo de ruim que a humanidade tem, produziu, ofereceu, gerou. Então nós temos amor e nós temos ódio dentro de nós. Nós temos raiva, nós temos rancor, nós temos desprezo, nós temos carinho, nós temos gentileza. Está tudo dentro da gente. Impotência. E nós escolhemos o que fazer com isso. Consciente ou inconscientemente. Nós escolhemos. Cada momento. Cada momento. E arcamos com os resultados, com toda certeza. Né? Não há culpa, não há julgamento, há resultado. Você faz alguma coisa, aquilo resulta em algo. Você pondera se você está consciente, se você está atento, ou não, vai resultar em alguma coisa. Então essa ditadura da bondade que a gente encontra nos livros, nos mestres, nos gurus, nas escolas, na formação do ser humano, do desenvolvimento do ser humano até a presente data, onde só se valoriza o que é bom e tenta se descartar o que é ruim, não vai nos salvar, não vai nos iluminar, não vai nos tornar seres melhores. Não vai. Nós continuaremos com essa sensação de incompletude, nós continuaremos brigando com nós mesmos, tentando apagar, destruir, esconder coisas que estão dentro da gente. Continuaremos não olhando para elas adequadamente. Nós estamos destinados a ser seres fragmentados. E enquanto seres fragmentados, nós não vamos adiante. Nós não vamos crescer verdadeiramente. Nós vamos continuar nessa roda de samsara, repetindo. Claro que esse vídeo não é uma conclamação, aí, uma exortação a que você
manifeste as coisas ruins, que você faça coisas ruins, que você coloque coisas ruins para fora. Não, não. O vídeo é sim um pedido, uma solicitação para que você olhe para o que você tem de ruim, para que você reconheça o que você tem de ruim e que você não vá adiante além disso, que você não se julgue, que você não se condene, que você não se reprima. E uma outra série de vídeos interessantes complementar a esta, gerenciar sim. Necessário. Preciso gerenciar isso. É claro que muitos de nós se desenvolveram adequadamente em relação a esses aspectos porque não tiveram uma educação, um condicionamento tão forte, um empurrão em direção a essa luz fragmentada tão forte. Por algumas razões que a consciência de cada um desses seres escolheu, pela época que eles nasceram, pelo local, pela criação, pelas heranças energéticas e físicas que cada um teve, essas pessoas se desenvolveram diferente. E com esse desenvolver diferente, com esse olhar, com essa aceitação, com esse acolhimento diferente, eles conseguiram chegar num processo de iluminação fantástico. Fantástico. Mas ao mesmo tempo, eles não mencionam como se trabalhar com isso, como se lidar com esses aspectos, porque neles já estava, de uma certa forma, muito bem resolvido, muito bem acolhido. Essas percepções sobre esses sentimentos, essas emoções que cada um de nós traz. Infelizmente, eu não vejo hoje no planeta um movimento integral, um movimento de acolhimento de aspectos do ser humano. Nós encontramos manifestações, ações boas, milhares de ações compassivas, amorosas, e milhares de ações raivosas, gananciosas, desprezíveis. Nós observamos o ser humano manifestar as duas coisas, todas as coisas, todos os potenciais humanos estão manifestos, em geral, de uma maneira inconsciente. E isso traz muito sofrimento para todos. Não traz a aprendizagem e o conhecimento e o autoconhecimento necessários e adequados. Não traz. Porque está muito inconsciente e há uma perseguição contra isso. Principalmente contra o que é ruim, né? Contra o que é ruim, a ditadura da vontade. Você tem que ser bonzinho, você tem que ser gentil, tem que ser compassivo, tem que ajudar, tem que amar. Você tem que fazer todas as coisas boas e você tem que desprezar, destruir, apagar, eliminar tudo que é ruim. Isso está muito presente. O livro do Ken Wilber fala para a gente de limites, de separações necessárias, de opostos, de coisas complementares, dualidade, binariedade. Binário é o termo da moda hoje. E ele nos mostra como ver algumas coisas, como perceber algumas coisas, como entender. Mas ele não aborda essa questão de que nós somos compelidos a lidar com o que é bom e esconder, empurrar para baixo do tapete o que é ruim. Eu creio que o primeiro passo, o passo mais importante é, como eu menciono nesse vídeo do bem e do mal dentro de cada um de nós, é que você reconheça que você tem esses sentimentos, que você tem essas necessidades, que você tem essas vontades. Acho que esse é o primeiro passo. Que você consiga observar em você mesmo e que não fique se condenando, se culpando, se odiando, se menosprezando por sentir coisas ruins, por ter vontades e necessidades ruins. Acho que esse primeiro passo é muito importante. Um segundo passo é perceber que você não precisa apagar, matar, queimar, não precisa fazer nada disso com as coisas ruins que estão dentro de você e dentro de todos os seres.
Você também não precisa fazer nada em relação às pessoas que manifestam coisas ruins. Nem as pessoas que manifestam coisas boas e que você olha atentamente e você percebe que é falso, que é uma casca de bondade, que é uma casca de generosidade, que por dentro não tem nada disso. Então, você não precisa fazer nada em relação a essas pessoas, porque não adianta. Nós não conhecemos o outro. Mas, ao olhar para o outro, você percebe você mesmo. A sua própria casca de bondade, de generosidade, de amorosidade. Então, a gente não precisa fazer nada. Um outro ponto importante a ser reconhecido é que, se tudo isso está dentro de mim, está tudo bem. Está tudo bem. O ser humano é definido com isso. Com esses potenciais dentro de si mesmo. Bons e ruins. Positivos e negativos. E que essa nossa perspectiva também de olhar para isso e de querer se voltar para a luz, para o amor de Deus, para a bondade, para a gentileza, é natural também. Porque o ser humano se volta, se joga para um caminho que seja mais fácil, para um caminho que seja mais tranquilo. E quando você faz o bem, você espera receber o bem de volta. Quando você faz o mal, você espera receber o mal de volta e aí você pensa duas vezes. Quando você faz o bem, ele é recompensado. Quando você faz o mal, você pode ir para a prisão, você pode receber uma retaliação, alguma coisa. Então, nós somos condicionados a isso. Eras incontáveis. É muito natural, muito natural. São pontos interessantes, né? São pontos importantes. A gente pode fazer vídeos complementares depois. Não sei se eu vou conseguir me expressar adequadamente. Mas eu pediria a vocês que pensassem que o ser humano 2021, 22, evoluiu tecnologia de uma maneira absurda. A partir da década de 50, nós evoluímos em tecnologia assim, de uma forma realmente fantástica. Mas nós não aprendemos a lidar com o lado ruim de nós mesmos. Nós não aprendemos a lidar com a ganância e com o desprezo, o sectarismo, os preconceitos, o racismo. Não aprendemos a lidar com isso. Se a gente não se voltar para essas coisas e não aprender a lidar com elas, nós não vamos crescer. Nós vamos continuar fragmentados. Porque toda vez que você tiver que lidar com alguma coisa ruim, você se ressente, você se fecha, você se protege, você busca a luz, a iluminação, o amor, para não lidar com aquilo. Você começa a criar barreiras e barreiras dentro de você mesmo, limites e limites dentro de você mesmo, desintegrando você. Nos iludimos com estou me desenvolvendo, estou mais amoroso, estou mais querido, estou mais isso, porque escondemos e negamos as coisas ruins. Então essa iluminação, esse despertar é falso. É falso porque você não consegue olhar. E ao mesmo tempo, tudo isso lá dentro da gente, todas essas coisas ruins dentro da gente, renegadas, escondidas, essa tentativa toda, esse gasto de energia em destruir aquilo, é uma panela de pressão. Eu acho que poucos tempos como esse que nós vivemos, eu percebi as pessoas tão facilmente irritadas, tão facilmente raivosas. Qualquer coisa deixa as pessoas raivosas. Um comentário, uma afirmação equivocada, uma ação, alguém que passa na frente, você não vê bondade e gentileza. Mas a raiva, ela se manifesta com uma ferocidade, com uma grandiosidade imensa. Observe no trânsito, observe nas lojas, observe
a internet, que é uma das maiores ferramentas que nós temos hoje no planeta, e veja o ódio que destila nos comentários, nos vídeos, nas perseguições. E isso tudo porque nós não somos ensinados a lidar com a negatividade, com a coisa ruim, com o mal que nós temos dentro de nós. Expressar esse mal, consciente ou inconsciente, é só uma maneira. Existem outras maneiras de lidar com isso. Existem outras maneiras. Algumas pessoas conseguem aproveitar isso e se dão muito bem. Mas a maioria sofre, a maioria se fragmenta, a maioria se pune interiormente. O que tem de pessoas achando que deve ir para o inferno no planeta é imenso o número. As pessoas que se sentem que dentro de si que tem que ser punidas de alguma forma é imenso. Porque desejam, porque querem, porque gostam, porque sentem tesão, porque não sentem tesão, porque invejam, porque não invejam. Tem uma piada, né, fantástica, que fizeram uma pesquisa lá com 100 pessoas sobre quem se sentiu invejado, que tinha sido colocado olho gordo, feito um trabalho de magia negra com essas pessoas. Das 100 pessoas, 99 sentiram isso, com toda certeza. Alguém fez isso comigo, eu senti isso em algum momento. Legal. Então, todo mundo, né, se sente ameaçado, agredido, invejado. E aí pegaram mais 100 pessoas e perguntaram para elas: quem de vocês invejou alguém? Quem de vocês teve mal olhado para cima de alguém, olho gordo, fez um trabalho, lançou energias ruins e desejou mal para alguém? Ninguém. E aí nós temos um problema. As pessoas todas se sentem invejadas e se sentem ameaçadas, obsediadas e tudo mais. Mas ninguém faz isso com o outro. Então, da onde que está vindo essa negatividade toda, essa malignidade toda? Se ninguém inveja ninguém, se ninguém tem olho gordo com ninguém. Inconsistente, né, isso, né? Não fecha uma coisa com a outra. Porque nós não olhamos, nós não reconhecemos. Nós sentimos a raiva, a inveja e escondemos aquilo, nos punimos porque sentimos isso. Porque a ditadura da bondade diz que você não pode sentir coisa ruim, você não pode ter o mal no coração, você não pode ter o mal nas suas ações. Tem que ser bonzinho, 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 bonzinho. Senão você vai para o inferno, senão você vai pecar, senão você vai ter que pagar, senão você vai sofrer, você não vai crescer, você não vai avançar. Isso não é verdade. Se você não aprender a lidar com a malignidade dentro de você, você não vai ser um ser completo, inteiro. Se você não achar caminhos e meios de lidar com a negatividade dentro de você, com os sentimentos ruins que você tem, você não vai ser um ser completo, inteiro. Você não vai despertar, você não vai se iluminar. E se a humanidade não encontrar caminhos para lidar com isso, que não sejam caminhos excludentes, que não sejam caminhos de destruição do mal, nós estamos condenados a fracassar como raça humana. Nós não temos futuro. Eu não sei o quanto o planeta aguenta e o quanto nós, como raça, aguentamos. O que eu sei é que eu olho para fora, televisão, os telejornais, internet, na rádio, no convívio com as pessoas, nos encontros com as pessoas, no shopping, na rua, no ônibus. E que eu vejo as pessoas cada vez mais como uma panela de pressão, né? Que vão segurando, até que um momento elas explodem. E quando as pessoas explodem,
Normalmente é na hora errada, com as pessoas erradas, da forma errada. Muita coisa ruim acontece. Porque na hora de explodir, tudo aquilo que foi sufocado, aquilo vem, não há como controlar. Depois, o arrependimento, depois a culpa, depois a condenação pessoal, interior, ou a negação. Realmente algo muito complexo, né? Realmente algo muito complexo. Mas para finalizar esse vídeo longo, eu pediria a vocês que ponderassem a respeito dessa ditadura da bondade, a respeito do quanto vocês compraram essa ideia, a respeito do quanto vocês escondem o que vocês têm de ruim, de vocês mesmos e dos outros, e o quanto não olhar para esses dois aspectos de si mesmo, o bom e o ruim, causa uma divisão dentro da gente, uma falta de integridade, de inteireza, o quanto nos prejudica. Gratidão. Até a próxima.